acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. São 7h52, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Nós estamos com a presença da psicóloga Lívia Enes, falando um pouco de assuntos que estão no nosso dia a dia, né? Eu não acredito hoje em dia, Lívia, que um casal de namorados ou de amigos, ou marido, mulher, né, que não conversem a esse respeito, que não tenham pelo menos uma vez ao mês ou alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, eu estou num achômetro aqui de teórico, mas sobre o machismo, a possessividade, o excesso de ciúme, que muitos dizem que o ciúme é um tempero interessante, mas se puser demais azeda e estraga a comida e por aí afora, né? Vamos lá. É como tudo na vida, né? Como tudo na vida. A diferença do remédio pro veneno é a dosagem. É a dosagem, claro. Mas eu acredito que esses diálogos, eles estejam hoje em dia... Hoje em dia é mais tranquilo falar disso, né? Acho que as pessoas conversam mais sobre isso, dialogam mais. Acho que as redes sociais também, né? Trazem essa oportunidade de opinar, de discutir, de debater. Acho que a gente perde muito com a rede social, mas ganha também nesse aspecto, né? Porque pulveriza os debates e... Você, de repente, vê que a opinião não é só sua. Exatamente. Né? Ela você tem várias pessoas que eu acho que se dialoga mais sobre isso. Isso é muito bom. Acho que... Vou escrever uma coisa que... A linha crescente. Que é uma coisa que é complicada. Então, vamos usar o exemplo ontem, mais recente, abriu o programa falando que foi um final de semana recheado de eventos esportivos. A final da Copa do Mundo Feminina. Né? A Marta sempre foi famosa pela qualidade de futebol que ela jogou. É o único jogador de futebol, independente de gênero, do mundo. Eleito 6 vezes o melhor do mundo. Quer dizer, Pelé, se existisse seleção, fatalmente, né, porque Pelé teria conseguido isso, mas não existia. Isso é a partir da Copa de 82, se eu não me engano. Né? Quando Pelé já tinha parado de jogar bola. Pelé, Garrincha, esse povo todo que veio antes. Mas vamos botar aí, a Marta. Ela entrou nessa campanha da questão da diferença abissal entre os salários de jogadoras femininas e jogadoras masculinas. Ela entrou nessa campanha e a Rapinoe, que a gente citou aqui na abertura do programa, tornou famosa, além da qualidade de futebol que joga, pelo fato de ter peitado o presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, Donald Trump, e deu uma volta nele, que ele agora está no nosso nuca de bico, falou que primeiro tinha que ganhar para depois saber se ia ou não, e ela ganhou. Ela também defende isso. E ontem, o presidente da FIFA, na entrega, né, dos prêmios da Copa do Mundo Feminina, foi vaiado, ouviu o coro de salários iguais. Né? Isso é complicado. Quer dizer, em tese você fala, não, você tem que pagar salário igual e tal. Mas o interesse pelo futebol feminino, não, embora esteja crescendo muito com justiça, digo e repito, esse time, seleção... Marta foi um dos 3 melhores camisa 10 que eu vou jogar na seleção brasileira. Eu boto, no meu conceito, Marco também gosta de futebol, não sei se ele tem um dele, mas do que eu vi de 82 para cá, 80 para cá, eu boto o Zico e o Rivaldo e Marta. Concordo com você. Concordo. Para mim, eles estão acima de Ronaldinho Gaúcho e de Neymar. Inclusive de visão de jogo, de habilidade com a bola. E de posicionamento, que eu acho que é uma das maiores... que era uma das maiores... Visão de gol. E a característica do Rivaldo, que muita gente... Rivaldo foi muito subestimado. Sim. Na Copa de 2002, para mim, foi o melhor jogador da seleção brasileira. Acho que ele é Ronaldo, os dois, né? Os Ronaldo, dois. É difícil, acho que quem fala um, quem fala outro. Mas não é esse ponto que eu quero Os 2 gols na final foram jogadas do Rivaldo. E o Ronaldo estava muito bem na jogada.
Sim, mas é aquela coisa, né, Marco? Acho que é difícil. Ali se você fala um ou falar outro, é questão de gosto. Mas ele foi eleito várias vezes o melhor do mundo e o Barcelona até hoje tem saudade do Rivaldo. Se eu não me engano, foi uma vez, né, o Rivaldo. É uma vez. Mas, enfim, o que eu quero dizer não é isso. Embora o futebol feminino esteja crescendo muito e com justiça, a seleção americana de futebol é um negócio de doido ver jogar. Eu falei aqui no sexta-feira, o time é uma sanfona, ele ataca com 4-3-3, ele fecha por 4-5 para defender. Enfim, não vou entrar nesse aspecto esportivo, que não é esse ponto aqui com o Lívia. É a questão da Marta e da Rapinoe, que se tornaram símbolos da cobrança de salários iguais entre homens e mulheres. Ontem, o Infante, presidente da FIFA, foi vaiado por conta do coro disso. Agora, com todo respeito ao futebol feminino, isso é uma questão de mercado. Isso não é questão de justiça de gênero. Embora o interesse pelo futebol feminino esteja crescendo muito, não há interesse pelo futebol feminino, que é pelo masculino. A Rapinoe foi ele tem melhor do mundo, com justiça, melhor do mundo não, melhor da Copa, ou a Marta, ela não gera o mesmo interesse, e entre homens e mulheres, quem gosta e quem não gosta de futebol, do que gera o Cristiano Ronaldo Messi, Isso é um fato. E esse fato gera dinheiro. Esse fato gera dinheiro. E o dinheiro é que paga o salário. Se Messi veste essa blusa, estou usando, Galícia Celta. Se Messi veste essa blusa, Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, tira uma foto com essa blusa, uma porção de gente no mundo inteiro, crianças do mundo inteiro, dos dois meninas, vão querer comprar a camisa. Vão associar o nome deles à marca e essa marca vai ser vendida. Inclusive, que paga eles é uma merreca, porque o que eles geram de renda é muito mais. Se Marta ou a Rapinoe usarem a camisa e botar, não vai ser, vai gerar interesse, vai. Mas não vai ser nem de perto o mesmo interesse. Estou falando de grandes jogadores de futebol. Então, questão mera, não há... Mas vale pontuar aí que não pelo fato de ser mulher ou ser homem. Pelo fato, aí é uma questão do futebol feminino, né? Não, sim. Da condição do futebol feminino. Não, mas eu não estou comparando nem como jogador de futebol. Eu acho que a Marta e a Rapinoe são, entendeu? Para mim estão ali no mesmo nível. Agora, falando assim, elas não vão gerar o mesmo interesse. Não vão gerar... Você abre uma empresa amanhã, quer botar um tênis, uma chuteira. Se der para Rapinoe, se der para Modric, que não é nem assim, Modric, embora seja um craque, não é nem... Mas que foi o craque da última Copa, a chuteira de Modric vai vender muito mais que a chuteira da Rapinoe, quer dizer, é um fato. Então, por isso, o salário não pode ser iguais. Vou dar um exemplo para evitar problema de gênero. Na década de 90, os dois maiores jogadores de tênis eram, na época, Agassi e Sampras. Pete Sampras e André Agassi. Os dois patrocinados pela Nike. A Nike cancelou, não renovou o contrato do Pete Sampras, que era o número 1 do mundo, e o Agassi estava como 27º do mundo, porque ele vinha de... Aí o Sampras botou a boca no... Como é que pode? Não renova comigo, sou o número 1 do mundo, e renova com o Agassi, que é o 27º. Aí o presidente da Nike falou assim, ele vende camisa, você não vende. Ou você é um cara craque na quadra, mas é um jeito inexpressivo. Não tem pessoa. Dava uma entrevista, calado. O Agassi não. Botava peruca, um chapéu vermelho, o primeiro a usar um short vermelho numa quadra de tênis. Vendia. Entendeu? Tem pessoas que vendem, tem pessoas que não vendem. O que eu quero dizer, e eu queria manifestação de livre em relação a isso. Independente de sexo, de gênero. É um interesse gerado. Você não pode forçar. Quer dizer, você pode fazer política para tentar deixar isso a diferença menor, mas a diferença de salário da Rapinoe e da Marta para Cristiano Ronaldo e Messi não está no futebol, está no interesse que eles geram. Quer dizer, aí como é que você vai fazer para... Retorno de patrocínio. Retorno de patrocínio. Como é que você vai fazer para deixar o salário igual? O salário não gera o mesmo retorno de mercado. Não gera a mesma receita, né? Sim, como é que você faz? Isso não é uma criação. Você não pode chegar para o mercado e falar assim, ó... A questão do mercado com a teoria social. Você pode chegar no mercado, olha só...
Vamos investir na Marta porque... A Rapinoe tem que ganhar o mesmo que ganha o Messi. Tá bom. A camisa... E olha que o Messi tá longe de ser... Agora tá até ficando mais, mas tá longe de ser um cara expressivo, como você falou do Pete Sampras. Ele é Pete Sampras, era outro. mais, o Messi não... mais introvertido. Mas a camisa do Messi, a camisa da Rapinoe, a camisa que chama no Ronaldo, a camisa da Marta, não vão vender a mesma coisa, mas nem de longe. Como é que você faz para ensinar para o mercado? Olha só, mercado, você tem que ser igualitário no gênero. Como é que você faz isso? Eu acho que deve haver uma forma de ensinar isso. Me explica aí como é que é. É melhorar o marketing. Porque, olha, você pode até fazer o seguinte. Você pode... Deixa eu só completar. Pode estabelecer. A camisa é vendida, digamos, a $100. Então você pode determinar. O jogador que está com o nome atrás ganha $3. Né? A Marta ganha $3. Aí você já respeitou a diferença de gênero. Só que a Marta vai vender 100 camisas e o Cristiano Ronaldo vai vender 1 milhão de camisas. Então a Marta vai receber $300 e o Cristiano Ronaldo 3 milhões. Aí você vai estar trocando uma justiça por outra, Marco. Não é essa questão. Você vai aumentar a cota da Marta. Não, eu estou dizendo que a do outro vendeu mais, acabou. Não, sim, mas você vai aumentar a participação da Marta por camisa? Não, ao contrário, não. Os dois têm a mesma participação. Ah, sim. Entendeu? Contrato, tudo bonitinho, $3 por camisa. Sim, mas isso que eu estou falando. Pois só que a renda do Cristiano Ronaldo é muito maior do que a da Marta. Exato. Então, eu entendo aí que a questão é do futebol. Porque o futebol feminino ainda não está pareado aí com o futebol masculino em termos de interesse coletivo. Porém... Eu vou fazer uma pergunta. Qual esporte está? Nenhum. Não há esporte. Talvez nado sincronizado, ginástica artística e esportes que são mais... Então, talvez porque a mulher ela venha tentando ocupar espaços, né? Há menos tempo. Nesse ponto, sim, não, com certeza. Isso aí é reflexo dessa tentativa de ocupação de espaços. E eu entendo que se a Marta, ela dedica e demanda o mesmo tempo, o mesmo suor, o mesmo afinco ali no desejo de ser a melhor e de levar o futebol feminino e pertencer, né, fazer o feminino pertencer ali dentro do futebol, por que não ela ganhar igual? Porque ela não gera o mesmo interesse no mercado. O único mas tem que haver uma forma de gerar interesse no mercado. Assim, o que paga não é um Deus bondoso no céu que vai julgar por paridade. Você é homem, você é mulher, você se esforça igualzinho, vou pagar você. Não. É o que você gera de interesse. O que você gera de mercado. Quantas camisas de futebol você vende. É isso que gera. E você não pode chegar para a pessoa que não vende o mesmo número de camisas, vai tirar dinheiro de onde? Vai plantar pé de dinheiro, olha só. Árvore da equidade, de gênero, da justiça social, do bem na terra. Tem que pagar igual a Marta, tem que pagar igual a Messi. Então, brota dinheiro aí para pagar. Não. Tem uma coisa muito essas camisas que interessante. eles vendem, como que você vai obrigar o mercado a fazer isso? Uma coisa muito interessante é... Não, deixa eu só responder a pergunta, Marco. Ah, não, tá. Eu só ia jogar para ela. Não tem como obrigar o mercado. Tem como fazer o que ela está fazendo. Conquistar o mercado para que o mercado reaja ao que ela está fazendo e reconheça o trabalho dela. E o mercado já está fazendo isso. Tem a história do batom. Sim. Então, assim, o movimento dela é legítimo em prol do pertencimento e eu acho que é um caminho. Estamos evoluindo, entendeu? Mas eu entendo o seu ponto de vista. Eu acho que faz sentido. Mas a gente não tem que se contentar com esse faz sentido. Faz sentido. Mas o movimento é esse. Eu quero chegar até lá, eu quero ser igual, porque eu tenho condição de ser igual. Eu sou a Marta. E atrás de mim virão outras Martas. Entendeu? Eu acho que é por aí. Eu acho que a tônica do discurso é essa. É porque eu não conheço o esporte de alto rendimento que tenha uma paridade
de mercado entre os gêneros. Assim, Só no tênis, nos casos dos 4 grandes slams. O tênis tem, aberto verdade, da Austrália, aberto da Austrália, aberto dos Estados Unidos, Roland Garros e o Wimbledon. Mas paga Paga exatamente igual, as irmãs embora as irmãs Williams... Não, a premiação. A premiação do campeão, digamos, 1 milhão, 2 milhões de dólares para o campeão masculino, 2 milhões de dólares para a campeã feminina. Acabou. O sistema de prêmios é um só. Mas isso é um torneio que tem os dois sexos, onde os patrocinadores são uns... Mas eu acho que então o livro está certo, porque quanto tempo mulher joga tênis? Tem uns 100 anos, mais de 100 anos já, né? Também. E tem um detalhe, o homem nos grandes slams, eles jogam melhor de 5 sets, e as mulheres jogam melhor de 3 sets. Houve uma discussão em relação à diferença do tempo de exposição. Os jogos das mulheres... o desgaste também. Os jogos das mulheres duram no máximo 2 horas e dos homens 3 horas, 3 horas e meia, até 5, até 2 dias, como já aconteceu. Entendeu? Mas nos torneios dos seus respectivos torneios, quer dizer, a WTA, que é a Women's Tennis Association, e o ATP... Aí não. Aí o torneio da mulher em Cincinnati, ele paga muito menos prêmio do que o torneio masculino em Cincinnati, que é um mês depois. Porque são torneios independentes, por acaso na mesma cidade. Mas os patrocinadores são outros. Mas quando a organização é dos grandes slams, que é a Associação Francesa, a Inglesa, a Australiana e a Americana... São os 4 grandes torneios. São os 4 grandes torneios, os 4 grandes slams. Australia Open, US Open, Roland Garros e o Wimbledon. E o Wimbledon. Então esses não, esses tem que haver a paridade. E eu garanto a você o seguinte, uma partida entre Ana Ivanovic e aquela Maria Sharapova dava tanta audiência em televisão quanto uma partida de um Federer. Digo a final, mas dava. E o prêmio é exatamente igual. Eu acho que é o único caso em que existe essa paridade. Eu não sei de outro. Não, eu tinha esquecido do tênis, é verdade. Mas também, sabe o que acontece? Quando eu falo do mercado, quer dizer, você pode, tipo assim... E aí corrobora o que o livro está falando. Quer dizer, o tênis tem muito mais... As mulheres jogam muito mais tempo em grande nível, em grande exposição, do que os homens. Isso. E talvez esse tempo... Agora tá falando várias marcas, vão surgir outras marcas. No tênis já teve tempo de ter surgido. Isso. No futebol ainda não. Vocês falam futebol feminino há quanto tempo assim? Acho que 20 anos no máximo. Despontou, né? Despertou desejo. Tudo começou com o que eles chamam nos Estados Unidos de soccer moms, que é as mães que levavam suas filhas para jogar futebol no middle school e no high school. E isso formou, e a gente até já conversou isso, eu e a Luiz, sobre a inteligência que foi, como eles criaram. E eu não duvido que isso lá nos Estados Unidos, nos Estados Unidos já é superior. Mas quer ver um negócio, por exemplo? Eu vi as reações de rua dos Estados Unidos ontem, a vitória americana. Foi boa, foi legal. Se os homens tivessem ganho uma Copa do futebol masculino? Não sei te dizer. Mas não seria maior? Talvez, mas se fosse, por exemplo, uma competição de beisebol, seria muito maior. É porque tá, vamos colocar assim, e se a Marta vence a Copa do Mundo de futebol? Eu acho que aí haveria uma... Ia ser igual a se Neymar vence a Copa do Mundo de futebol? Olha, eu acompanhei... Eu falo bem na questão popular. Mas não vi... igual, mas seria grande. Não, seria com certeza, mas esse não seria igual. Eu acho que ele justamente não seria igual. Não, lógico que seria. Mas a diferença do número de pessoas na rua é a diferença do salário, isso eu quero dizer. O mercado ele não é bom ou ruim. O mercado ele tem a regra dele. Não estou fazendo apologia do capitalismo também não. Não, mas eu quero dizer o seguinte. Eu já falei isso daqui um outro programa, não me lembro agora quem foi. Não se aboliu a escravidão porque todo mundo ficou bonzinho, não. Se aboliu a escravidão porque a Inglaterra fez a Revolução Industrial e escravo não compra tecido de algodão. Todo mundo está usando aqui, ó, todo mundo olha para o lado aqui, todo mundo usando tecido de algodão. O ouvinte está usando agora em casa.
Quando passou a fazer máquina fazedora, escravo não compra. Quem compra é o trabalhador assalariado. Então liberta os escravos. O Estado não passou a ver o direito da mulher não foi porque ficou bonzinho, foi porque você precisava que a família, em vez de ser célula produtora, passasse a ser célula consumidora. A mulher não costura mais, a mulher vai trabalhar. Quer dizer, ela compra, não costura em casa. Cigarro, porque você gasta mais com as doenças vindas do tabaco do que você arrecada de imposto de tabaco. É tudo... Eu falo, essa é a lógica do mercado. Eu não estou aqui defendendo o mercado. Nem estou dizendo que está errado o direito de lutar, não. Mas a lógica do mercado é essa. E você não pode... Quando, como você falou, quando a Marta gerar... Quando a manifestação de rua de uma conquista brasileira da Marta foi igual a que seria com o Neymar, aí sim, eles vão ganhar igual. Até esse momento, não, eles não vão ganhar igual. Não é uma questão de ser justo ou injusto, é questão de mercado. Mas aí a gente está falando de uma situação pontual, mas vamos supor que seja numa empresa pequena, sei lá, que eu tenha uma loja e que eu e você tenhamos o mesmo cargo e que a gente desempenhe o mesmo trabalho, a mesma produtividade. Você é homem, talvez seja mais simpático do que eu. Talvez você venda mais na minha loja. Eu não sou mais simpático que você não, Lívia. Você é mais simpática que eu. Talvez você venda mais na minha loja do que eu, né? E aí eu, enquanto a empresa, a nossa patroa, ela pode resolver, olha, eu vou pagar mais para Luizinho porque ele é mais simpático, ele vende mais. Ou ela pode adotar a postura do seguinte, não, eu entendo os dois como uma equipe, eles se completam. Ele é mais simpático, mas ela é mais prática e tal. E aí ela divide para a gente a comissão igual. Então eu acho que isso é preconceito, de achar que o futebol da mulher é menos importante do que o futebol do homem. E não dá para culpar o comércio por não comprar o futebol feminino, porque há formas de estimular isso. E isso tem que vir de cima, tem que vir mesmo de quem foi vaiado ontem. Não, todo respeito à tecnologia é um pouco descabido pelo seguinte, porque o objetivo do cara do comércio é vender. O objetivo do cara de futebol é marcar gol. E pelos gols que ele marca, ou ajudar a marcar gols, ele vende camisas. É a capacidade de vender camisas, porque hoje o Marco falou também da premiação nos grandes slam, no tênis, mas não tem atleta profissional de ponta hoje que vai dizer que o que ele recebe pela atuação dele como atleta não é nem de longe que a principal fonte de renda dele. Não, imagina. O que ele ganha vendendo camisas, o que ele ganha vendendo qualquer tipo de produto. O jeito da imagem dele é que é a principal fonte de renda dele. O melhor exemplo para isso chama-se Tiger Woods. Tiger Woods faturou na sua vida, digamos, $1 bilhão. Ele está com 45 anos hoje. Começou com 20 profissionalmente, 19 para 20. $1 bilhão. Deste $1 bilhão, 250 milhões foi de premiação. 750 de patrocínio. De endorsements, que eles chamam. Então, é claro que o patrocínio é a maior fonte de renda deles. Não é a premiação, não é o prêmio que ele ganha por vencer o torneio. Isso aí não tem a menor dúvida. Entendeu? Mas não, enfim... vamos seguindo, Luiz. Que eu acho a vaia de ontem foi um fato... Aliás, muita gente foi vaiada ontem, né? Foi vaiado o Infante, foi vaiado o Bolsonaro... Foi muita gente vaiada ontem. E muita gente aplaudido também, né? Agora, o que eu acho é o seguinte, quer dizer, eu sinceramente não vejo na diferença dos atletas, e é muito bom esse esporte, que você levantou, Marco, do tênis, uma disfunção em torno do gênero. Eu acho que nas empresas, se existir, sim. Por quê? Porque a função deles é igual. A função deles é igual. Eles não vivem de vender camisas. Eles vivem de cumprir determinada função. Se a função que eles desempenham com um pouca diferença... você falou, um fulano tem uma característica, outro tem outra, mas no final a produtividade é a mesma, tem que ser o salário, tem que ser o mesmo. Agora,
Se o fulano joga bola bem pra caramba, outro fulano joga bola bem pra caramba, mas se o cara daqui, ele vende 10 vezes mais camisa do que o cicrano dali, inevitavelmente ele vai ganhar 10 vezes mais. Você quer ver um exemplo? Eu quero dizer isso, não é uma lógica de gênero, é uma lógica de mercado. Quando acontecer da Marta vender o mesmo número de camisas de Neymar, eles vão receber igual. E não vai ser por conta de gênero, vai ser por conta de mercado. Sim. Até lá não. Entendeu? Não é uma coisa homem e mulher. É uma coisa de quantas camisas você vende. Quantos meninos ou meninas compram a sua camisa. Acho que é apenas isso, entendeu? Não, é por isso que eu acho perigoso você querer impor o mercado. Essa coisa, tem que pagar igual. Pagar igual como? As regras do mercado, elas têm que ser criadas pelo mercado naturalmente. Não adianta você impor. É a mesma coisa de você querer congelar preço. Não até porque, funcionar. Marco, vamos colocar. Você chega para a Nike e fala, você tem que pagar para Neymar, mesma coisa que você paga para... Perdão, pagar para Marta, mesma coisa que você paga para Neymar. E quem que paga isso? Quem que paga a diferença? Porque se o que sai de Neymar são as camisas que ele vende, Neymar vende 100 camisas, Marta vende 10. Aí você vai e impõe, como regra de Estado. Não, Neymar tem que ganhar a mesma coisa da Nike do que ganha... A Marta tem que ganhar a mesma coisa que ganha Neymar. Quem paga a diferença das 90 camisas? O Estado que vai pagar? Você vai subsidiar a igualdade com o dinheiro público? A conta não fecha, a conta não é simplista assim, tem que ganhar igual. Você tem que... E de onde sai o dinheiro? Você quer ver uma coisa, Luiz? Você pega... Esse negócio de paridade é uma coisa muito estranha também, né? Porque você pega uma cidade hipotética, 500 mil habitantes, não estou falando de Campos, nada disso. Hipotética, 500 mil habitantes. Aí você tem uma faculdade de medicina, aquela faculdade de medicina forma 20 médicos por ano, que seja. A coisa está indo mais ou menos. Aí, de repente, aquela faculdade passa a formar 500 médicos por ano, ou 1.000 médicos por ano, e a lei diz que todos têm que ganhar exatamente igual. O que vai acontecer? Eu acho que o Lívia tem que falar mais para ter paridade aqui da entrevistada falar e não os entrevistadores. Não, eu pergunto para a Lívia. A gente está falando mais do que ela e aí sim está desigual essa relação de gênero. Ruim, né? Nós estamos sendo machistas aqui. É verdade. Vamos mudar tudo, Zé. Esquece a minha pergunta. Vamos continuar. Vamos direto até o final da entrevista agora. Eu vou fazer uma... E vamos deixar a Lívia falar mais no próximo. Vamos deixar a Lívia falar. Pode falar, Lívia. Posso? É porque passa sábado, domingo, a gente quase não fala, e chega segunda-feira aqui a gente fica doido para falar. Problema nenhum, tá ótimo. Mas você também gosta. Tô me sentindo contemplada aqui. Tá. Mas enfim, para fechar essa questão do esporte, passa o próximo bloco. Você acha que... Como é que você enxerga isso? Então, eu acho que é um caminho. Como eu disse, é um caminho. Acho que a mulher, infelizmente, vai estar sempre nessa condição aí de lutar pelo seu espaço, de legitimar o seu espaço. E é isso. Acho que a mulher tem que estar na luta. Não pode se acovardar e se acomodar. Esse exemplo que o Marco deu do tênis, você acha que a gente vai chegar a alcançar isso um dia ainda no futebol, no basquete, no mundo das lutas também? Uhum. Eu acho que já estamos percorrendo esse caminho, né? Tem muitas mulheres, principalmente na luta, né? Amanda Nunes. Que despontaram e estão aí abrindo caminhos para outras mulheres, né? Acho que o tempo vai fazer com que isso se... O mercado... o mercado vai se ajustar. O mercado tem que se ajustar. Ele se ajusta. Porque a partir do momento que a mulher se tornar interessante para o mercado, é na mulher que ele vai. E aí Neymar talvez possa se ferrar daí, entendeu? Já está se ferrando. Então... Mas ainda vende camisa. Ainda vende camisa. Não tenha dúvida. Pois é. Mas tem muita gente... Mas o fato dele vender a camisa não impede que a mulher ocupe esse espaço aí de vender também. Não, tá vendendo. Né? Mas eu falo na paridade. Inclusive, faça uma pesquisa por conta própria e você vai ver que hoje em dia no Brasil muita gente admira mais a Marta do que o Neymar. Ah, com certeza. Fato, não tem a menor dúvida, principalmente pela postura profissional dela. Profissional, né? Não. É uma profissional. Ela né? é profissional. Ela é uma mulher como mulher. Não importa o que, né?
como jogadora de futebol, ela é profissional. Ela tem comportamento de uma pessoa que sabe a seriedade. Marta lembra muito Zico na postura. Muito. É muito parecido. É unânime. É unânime. Muito séria, né? E o Zico era unânime num momento de rivalidade entre Vascaíno, Botafoguense, e todo mundo respeitava o Zico como unanimidade. E aí também, só para pontuar, acredito que perpassa também não só do desejo coletivo por um futebol feminino, mas eu acho que existem menos mulheres jogadoras de futebol que homens. Sim, também né? tem isso. Tem também isso. essa questão do o filtro é diferente. quantitativa, né? E o que demonstra mais ainda que existe um caminho a ser percorrido. Hoje eu tenho uma sobrinha hoje que joga futebol. Até fiquei assim, nossa, mas você joga Duda? futebol? Duda joga futebol, ela me contou ontem. E eu achei o máximo. O pai era bom de bola, parece com o pai. Porque a maioria das meninas não são incentivadas a gostar de futebol. Aí voltamos ao nosso Aí a gente início da volta à conversa. vaca fria, Não, né? para passar pro próximo bloco, Marco, eu sei que você está doido para Não, vamos seguindo. Eu vou fazer uma pergunta aqui e o ouvinte me responda. Quem aqui se interessa por futebol feminino fora da Copa do Mundo de Futebol? Quem aqui assiste futebol feminino fora da Copa do Mundo de Futebol? Então, eu sou uma exceção. Eu não assisto futebol nenhum. Não, eu falo ouvinte. Nem de homem, nem de mulher. Aí você vê, Copa do Mundo, todo mundo vê, né? Muito difícil. Você não viu? Não tem interesse. Você não viu Marta jogar na... Vi por curiosidade, assim, por ser a Marta, não pelo futebol. Entendi. Agora, mas Copa do Mundo você vê, masculino você vê, sempre vê. Copa do Mundo, não? Tá, mas você, como se você é exceção. Quantas pessoas você acha que vem futebol feminino, assistem, acompanham fora da Copa do Mundo feminino de futebol? E eu acho que é muito pouco pequena. divulgado, a mídia não. Aí a gente bate na mesma coisa que a Luiz está falando. A mídia e o mercado. A mídia e o mercado. Quer dizer, você pode... E aí, vamos lá. Concluímos, então, que a mídia é machista, que, né, existe algo que eu não tenho dúvida segrega quanto a isso. aí, Eu né? concordo plenamente com você. Concordo plenamente É interessante para a mídia vender que o futebol masculino é melhor do que... Melhor não. É mais vendável do que o feminino. Né? Tem uma máquina que gere isso aí. E não a vai ser mídia vem... Não, acho que a mídia retrata o que acontece. Quantas pessoas se interessam por futebol feminino fora? Os clubes, por exemplo, quais clubes investem em futebol feminino como investem masculino? Né? O grande segredo dos Estados Unidos está justamente que transformou isso em cultura. Levou para as high schools e levou para as universidades. Fizeram com o futebol feminino que já haviam feito com basquete há 100 anos atrás. 100 anos atrás, com beisebol há 150. Com luta olímpica, com tudo. Com atletismo. Eu estou falando de S11 ganhou a Olimpíada 36 em Berlim. Estamos falando de 100 anos, no mínimo, para trás. Eles jogaram na cultura, na formação da cultura do povo, o esporte. A gente não faz handball, futebol de salão, em aula de educação física, toda criança faz, eles levaram isso para isso. A aula de educação física. No segundo grau, hoje ensino médio. Vamos aprender o fundamento do esporte. Você vai tirando quem ali que tem aptidão para aquilo, vai fazendo torneios, primeiro de high school, depois entre universidades, aí você tira, você forma e cria, no último elo dessa cadeia, uma liga profissional. Mas você vem formando desde a adolescência. Enquanto isso não for feito no Brasil, como você falou, é questão quantitativa. Então, o que comprova que o machismo, tudo isso só pode ser combatido com educação. Ah, sim. Com a educação. Então, ter esperança nas crianças de hoje, num mundo em que as coisas estão mais abertas, o diálogo está mais fluido, né, e mais livre, para que essas pessoas criem novos conceitos de formas de se relacionar. Porque
só dá para acreditar na educação. Quando a Luísa fala da colocação do esporte nessa ponta, dentro da escola e tudo, é fundamental, porque o esporte ele te dá, primeiro, um espírito de competitividade positivo Sim. e saudável. E outra forma também de saúde e que te afasta de problemas. Né? Principalmente... Eu acho que o esporte, ele te coloca, principalmente os coletivos, assim, né? Aprender a respeitar, entender que você depende do outro, que ninguém faz nada sozinho. faz nada sozinho. Então, eu acho que o esporte ele pode agregar em vários aspectos da formação psíquica de um ser humano. A gente acabou indo para o esporte pelo factual, né? E acabamos entrando nisso porque tivemos até um contraponto interessante com a Copa América masculina com uma Copa do Mundo feminina, né? E acabamos entrando nisso porque a analogia do fato, a contraponto do fato trouxe para a nossa realidade. Enfim, mas eu acho que a gente precisa pontuar, voltando à questão do feminicídio. Isso eu queria voltar. Que é preciso que a mulher fique alerta, que a mulher busque ajuda. Você como psicóloga, se tivesse tipo assim, estabelecer para ouvinte, que talvez tenha dúvida, uma cartilha prática de o que é sinal amarelo? Então, levantou a voz a primeira vez, empurrou, deu um tapa, jogou as roupas longe, qualquer coisa que você se sinta desmerecida, inferior, agredir, abusar, não é só bater. Existe o abuso psicológico, existe o martírio, vira um inferno a vida da pessoa, né? E isso tem um início, tem um gatilho e as coisas só vão piorando. Então, assim, a gente tem dispositivos municipais para acolhimento dessas mulheres, CREAS, CRAs, com atendimento psicológico, social, que ajudam a identificar um relacionamento abusivo, né? Ajudam a mulher nesse processo de se resgatar, de ter um olhar para essa relação e tomar as decisões, né? Então, assim, antes de ir a DEAN, você pode procurar outras formas de prevenir, né? Então, eu penso isso. É como você vai se sentir. Se sentir psicologicamente humilhada, se sentir desprestigiada, qualquer coisa que te faça sentir menor é abuso. Se desprestigiada é muito... não, assim, humilhada, sabe? É o abuso psicológico que a gente... Eu até preparei uma cartilha que não estou achando, que é uma cartilha bem sequinha dos sinais bem práticos. Mas eu não estou... Não, tranquilo. Agora, porque muitas das coisas que você colocou aí, o ciúme, o que chama de desprestígio, isso é meio que via de mão dupla, né? Ocorre dos dois lados. Porque que, assim, se geralmente essa coisa da possessividade da relação é muito atribuída mais atribuída à mulher do que ao homem. Por que o homem, ele quer dizer, ele chega à questão física muito... Porque isso ocorre dos dois lados. Ciúme ocorre dos dois lados. Questão de possessividade dos dois lados. Por que o homem tem muito mais facilidade de transgredir isso para uma coisa física do que a mulher? É cultural? Eu acredito que seja cultural, né? Essa coisa do homem forte, empoderado, você é forte, não chora, engole o choro, isso aí você... Isso é força ou fraqueza? Homem não pode chorar, né? Então, acho que tem a questão, aí a gente pode... Se a gente entrar na questão psicológica, freudiana... Não, eu quero entrar na questão prática, porque... a gente teve aqui em Campos, assim, tendo casos de feminicídio quase que um por mês, né?
A gente teve em janeiro, teve em maio, teve em junho, em julho agora esse caso. Quer dizer, Campos está... outra coisa que muito se fala, será que hoje a gente tem mais casos ou hoje a gente conhece mais casos? Eu acho que hoje a gente conhece mais casos. Eu também acho que sempre houve. Sempre houve. Havia muito medo também de denunciar. Né? A mídia também hoje, com as redes sociais, né? Hoje é difícil você... o pessoal abre a boca mesmo. Agora, por que um caso como esse, e você está no poder público municipal, mas assim, por que o judiciário não consegue fazer nada? Quer dizer, como é que uma pessoa que recorre 3 vezes ao judiciário, tem seu pleito acolhido, e isso não surte efeito prático para a proteção da vida dela? Além das dificuldades que o Marco já colocou, da população, polícia e tal. Isso tudo vai depender do que o judiciário vai julgar em relação a... Porque ou julga como tentativa de feminicídio ou como abuso, não está isso? E o judiciário, às vezes, é moroso nisso, não o juiz em si no julgamento, mas a entrega, como ele falou, a burocracia e tal. E a sensibilidade também de quem atende essa mulher, porque existem casas, abrigos, para levar essa mulher com os filhos. Em Campos a gente tem uma com endereço, inclusive, é escondido essa casa. Ela muda de tempos em tempos, que é a Casa Benta Pereira, que acolhe essas mulheres que estão sob ameaça. Entendeu? Você tem muitos casos disso em Campos? Muitos. Você acha que Campos... Todo dia tem. Essa questão da cultura do patriarcado rural ainda que permeia a sociedade, você acha que isso torna Campos, eu acho que... Não acho que teve... O homem abusador, ele não é um monstro. A gente tem que desconstruir essa imagem do monstro. Geralmente ele é um cara bonito, gente boa, simpático, agradável, né? Ele vai fazer você se sentir uma princesa. Então, assim, não tem cara. Uma princesa é ridículo, né? Mas, assim, é bem piegas mesmo, sabe? Vai se sentir uma mulher incrível. E não tem cara. Ele não é um monstro. Ele não é uma pessoa que vai chegar te agredindo de cara. Porque tem um processo de conquista. Para ele te agredir, primeiro ele precisa te conquistar. Primeiro ele precisa fazer com que você o ache incrível. O vampiro não entra na casa onde ele não é convidado, né? Exatamente. Não existe vigarista antipático. O vigarista tem que ser simpático, né? Exatamente. Tem uma filósofa chamada Hannah Arendt, que ela escreveu um livro que causou muita polêmica, falando uma tese sobre a banalização do mal em relação ao nazismo. Uhum. Esse livro está falando que o nazista não era um monstro de rabo pontudo, pé de cabra, tridente na mão e 2 chifres. Era um ser humano como outro qualquer. E que acabou sendo levado àquela loucura que foi o nazismo, né? É meio que isso, né? Meio que isso. E assim, falando pontualmente para ouvinte, para mulher ouvinte, né? Acho que aproveitar a oportunidade. Muitas vezes a mulher, ela está sofrendo abuso e ela não se dá conta de que aquilo é um abuso. Sabe? Tá dentro da normalidade cultural. Ele me empurrou, mas é assim mesmo, porque ele estava nervoso. Ele estava muito nervoso. Fui eu que provoquei. Aí ele me deu um empurrão. Nossa, mas ele veio e me encheu meus braços de beliscão, eu tô toda roxa, mas eu acho que é porque meu decote estava muito grande, eu tenho que ajeitar meu decote. Então tem essa coisa também cultural da mulher se sentir culpada? Lógico. Se culpar. Se você for olhar... Porque essa é uma estratégia do agressor. Sim. Jogar a culpa não. Sim, mas isso não é só em relação ao homem adulto com a mulher. A criança que ela é violentada, quem a violenta faz com que ela se sinta tão culpada de ser violentada que aquela criança não conta pra ninguém. Porque ela se sente culpada. Olha, eu tô fazendo isso com você porque você tá usando seu short curto. Porque você tomou banho na minha frente, a culpa é sua. Né? Então, assim, comparando aí, é mais ou menos isso, né? A culpa é sua, você está errada, né? Então, assim, é importante que
se identifique isso. Não é normal você sofrer um empurrão, não é normal você tomar um tapa na cara, né? Esse pode ser o início de um caminho sem volta, né? Mas muita gente traz isso para normalidade. É paixão, ele me ama e ele estava nervoso. Não é, né? Tomar um tapa na cara, um soco no olho não pode ser normal. Não pode ser normal, mas tem gente que traz isso para normalidade, né? Mas Lívia, você atua na área de saúde pública. Como é que você está vendo aí, a gente variar um pouquinho o assunto, saúde pública de Campos, como é que você viu a inauguração do São José? Você acha que vai melhorar o atendimento ali, deixando na Baixada? Você trabalhou com psicologia hospitalar, né? Sim. Trabalhou na Santa Casa do Rio de Janeiro, como é que você viu aí? Então, eu acho que o São José foi um ganho enorme para a gente. Vai desafogar muito o HGG, os demais hospitais. Para a população da Baixada, principalmente, né, ali, para vir para cá, para Campos, também questão de tempo, né, de atendimento. Às vezes a pessoa sai de lá, tem que pegar uma estrada e perde-se tempo, né? Então, eu acho que, principalmente para a população da Baixada, foi assim, um enorme ganho para a nossa cidade. Um enorme ganho. E vai refletir em todos os dispositivos da saúde. Não só dos hospitais gerais, mas também da saúde mental, entendeu? De todos os dispositivos da saúde do campista. Não. Estamos chegando no final só, mas ainda temos aí uns 2 minutinhos. Porque essa coisa toda relação, ela envolve uma coisa de posse, tanto isso dos dois lados, né? A pessoa se sente meio que dona da outra pessoa, isso o homem da mulher, a mulher do homem. Mas assim, nesses casos do feminicídio que a gente relatou aqui, me parece que tá justamente quando o cara não sente mais. Ele não vê no outro semelhante, vê apenas uma posse, que ele é capaz de fazer uma coisa dessa, como chegar, pegar uma arma. Isso não revela, lógico, vou estar na sua área, mas porque a psicologia, psicanálise e psiquiatria, que não é a sua área, mas enfim, são áreas afins. A psicopatia também, que o psicopata não é o serial killer. O serial killer é o grau mais elevado do psicopata. Nem todos psicopatas são serial killer. Você não vê o outro como semelhante, que é o que caracteriza o psicopata. O outro não é um semelhante, o outro é um inferior. Nada ou uma escada que eu posso usar. Senão ele não é nada. Isso não envolve um grau de psicopatia também? O cara chegar ao ponto de fazer um negócio desse? Nem todo agressor é psicopata, mas pode existir agressor psicopata. Mas eu acho que isso vem de uma questão... Não, eu não falo o agressor, eu falo o assassino. O assassino. O homicida. Que começa como um agressor, né? O caminho que percorre. Você fala no caso do feminicídio. Do feminicídio, mas... Ele sempre começa como agressor? Sim. Isso é 100%? Sim, como abusivo. Que não necessariamente tem que ser agressão física, mas como abusivo. Com atitudes abusivas. Quer dizer, é um crescendo, né? Sim. Sempre tem um ponto zero. E aí tem questões. Aí a gente pode entrar nessa área da psicanálise, onde Freud vai discorrer a respeito da questão fálica. E aí é uma forma que o homem tem de demonstrar poder, ocupação de território, dominação e tudo mais. E isso vai depender da estrutura psíquica de cada pessoa, né? E provavelmente a estrutura psíquica deste homem que chega a matar uma mulher por ciúme, é uma estrutura psíquica comprometida, no aspecto de que ele não fez as elaborações necessárias nas fases necessárias da vida dele, né? E aí a gente entra numa área mais complexa e tal, mas que quando a gente entra também, a gente vê que faz todo sentido, né? Bom, Marcos, você quer fazer uma... Não, eu vejo isso aí, é muito interessante, porque eu só queria confirmar com a Lívia uma coisa que eu ouvi. Coisas de violência, de abuso, viciam. Que diz que o ser humano
Eu já ouvi de um policial uma vez, quando você começa a matar, você começa a ter necessidade de fazer aquilo. E aquilo Isso é serial killer, né? Não, isso é coisa de maluco. Isso aí você... Sim, serial killer é maluco, mano. Pois é. A mesma coisa de pessoas que agridem, elas sentem aquele desejo. Existe um gozo, né? No sentido alguma coisa do nesse prazer, sentido. né? De estar exercendo ali naquele momento um poder. Uma relação de domínio, né? Exatamente. Você se sente um deus. E você aí... tem a vida da pessoa na sua mão. O comentário do Ted Bundy, ele fala muito sobre... É impressionante aquele negócio ali. Não sei se vocês viram. Aquele serial killer, o Ted Bundy. Mais famoso dos Estados Unidos. Esse. E era um cara... É um negócio impressionante. Era um cara muito boa pinta. Muito inteligente. Inteligentíssimo, boa pinta. Articulado verbalmente. É um negócio de dar medo. E as mulheres que o defenderam, os advogados, se apaixonaram por ele. Era um negócio seríssimo. Não, e você vê, ele fala... Ele uma hora quer ser o próprio advogado, que ele quer forçar o policial a falar da cena do crime. E ele tem, como o Lívia falou, ia falar do documentário, ele tem orgasmos. É como se estivesse dizendo, olha, como se estivesse na narração de um gol de Neymar ou Marta para ele. Olha. É um negócio de maluco. Porque o agressor, literalmente. Ele não agride pelo fato de agredir. Tem algo por trás dessa agressão. É mais para ele o que vai desdobrar dessa agressão do que o que ele está fazendo de fato com a mulher. Ele está fazendo aquilo por ele. Ele quer ter o prazer. Entendeu? Olívia, de repente, até como última pergunta, não sei que a Luísa tenha outra, aonde, isso deve ser uma linha muito tênue, quando você determina, quando a justiça e a medicina determinam que aquela pessoa é inimputável por ser louco, completamente louco, ou quando ela não é, ou quando ela é uma criminosa mesmo, é um bandido safado sem vergonha. Então a gente tem que avaliar, porque muito dessas pessoas... Né? Existem homens doentes que podem ser tratados, né? Mas o homem, geralmente, ele não quer buscar tratamento, ele não quer buscar uma terapia de casal, ele não quer buscar... tem questões ali nele que não foram elaboradas. A questão é dele, com a criação, com a forma em que ele, como a gente conversou, que ele viu essa criação, como ele elaborou as fases da vida dele, né? Então, assim, ele tem condição de ser tratado. E aí, cada caso é um caso, né? E é importante que se avalie. Por isso, a importância de ter um atendimento psicológico no acolhimento, no momento dos BOs, não só para a mulher, mas para o homem também, para encaminhá-lo a um centro de recuperação. Que a gente fala muito da mulher, tem que acolher, óbvio, mas o homem também precisa ser tratado. É um ser doente, né? Que quando começa a fazer isso, para que não haja um feminicídio com aquela mulher ou com qualquer outra. Porque se tem isso no movimento de se relacionar dele, ele vai fazer com todas as mulheres com que ele se relacionar, né? Luísa, alguma pergunta para fechar? Não, eu acho que, assim, em termos práticos, a gente já falou isso aqui, mas eu queria... Só que, assim, quando chega ao ponto, quer dizer, o que é aceitável ou não? Qual é o sinal amarelo que toda mulher que está ouvindo a gente, se ela estiver numa relação, ela fala, pô, isso eu não posso aceitar. Quer dizer, porque você falou, isso começa antes da agressão física. Isso começa antes do próprio homicídio, do feminicídio. Qual é o sinal amarelo? Eu tenho que passar a me preocupar, isso eu não posso aceitar. A primeira vez que você se sentir desrespeitada. Desrespeitada. E aí é muito genérico, né? Singular. Vai de cada pessoa. Acho que cada mulher tem um feeling para entender ali o que é. Não tem um sinal assim, claro. Se der um tapa na cara, não. O tapa na cara já está indo para o caminho do fim. Já está no vermelho. Já está no vermelho, entendeu? O que é amarelo? O amarelo, eu acredito que é essa falta de respeito mesmo. É você se sentir desrespeitada, né? Seja... Mas me exemplifica. O que seria? A gente sai a mulher sai com o marido para comemorar o aniversário dela na noite, tá tudo bem, ele bebe, no caminho de casa,
ele dá um surto com ela, começa a xingar ela de... Pode xingar? Não. De um monte de nome. Não, porque é Constituição Pública Federal. Então, xinga ela de um monte de nome, entendeu? Diz que tinha um homem olhando pra ela, que ela tava dando mole pra aquele homem, porque ela é isso, é aquilo, aquilo outro. Isso não é um sinal. E quando a mulher faz isso com o homem? Aí também, né, Luiz? Complicado, né? Aí o que que é? Também não tá certo. Os direitos têm que ser iguais. Então tá bom. Lívia, foi ótimo. É sinal amarelo também, né? Sinal amarelinho. Tá certo, não pode. Homem também não pode. Mulher também não pode fazer com homem. Eu acho que a busca do equilíbrio é essa. Exatamente. O pau que bate em Francisco bate em Chico. Bate né? em Chico, lógico. Chica, no caso. No Chica, no caso, exatamente. Lei Maria da Penha. Mas tomara que o pau não bate em ninguém, que a gente tenha... Exatamente. Porque tá um as absurdo pessoas, isso em tá um Campos, absurdo que as pessoas busquem um pouco de equilíbrio, né? E busquem ajuda, porque às vezes sozinho você não E eu consegue. vou fazer outra pergunta, Lívia. E o desculpa, Marcos, só Não, para terminar. não, Porque a gente foi muito na perspectiva do agredido, né? É. Mas o agressor? E o cara que achar que ele tá com problemas de externar seus sentimentos, o que ele deve fazer? Procurar tratamento? Existe tratamento gratuito Existe. e sigiloso, porque o cara desse vai querer preservar? Existe na rede. Tem ambulatório da saúde mental, de psicologia, psiquiatria, tem o próprio CREAS e CRAS, que é para atendimento de homens e de mulheres, né? E que o homem que sentir essa dificuldade, essa limitação, ele pode buscar se abrir com o psicólogo, e todo atendimento psicológico é sigiloso. Sim. Né? Mas fala marcação de consulta também é. Tudo, Porque ninguém vai querer se expor. É no negócio lógico, desse. Tudo. Tudo. Lívia, grande abraço, Obrigada. grande beijo, obrigado pela presença. E realmente você é mais simpática que a Luísa, não tem nem dúvida. Não tem, nem Não eu. tem nem dúvida, né, Luísa? Obrigada. Um abraço em todos. Nem minha mãe tem dúvida disso. Ninguém, exatamente. A brincadeira. E o Folha no Ar continua. Daqui a pouquinho nós vamos fazer o Direto da Redação. E ainda tem algum assunto que você queira comentar, Luiz? Ou podemos ir? Vou anunciar que amanhã a gente vai entrevistar o sub de controle da prefeitura, o Fernando Loureiro, né? Ah, certo. Para falar do orçamento participativo, que inclusive tem seu dia D amanhã, né? Uhum. E explicar isso pro ouvinte, né? Que é uma coisa importante. A diferença é o seu dinheiro, que está sendo Exatamente. empregado aí em vários fins na máquina pública municipal. Isso é Arnaldo vai estar aqui amanhã. um melhor exemplo de transparência, né? Sim, e o orçamento participativo, né, que é um conceito onde o cidadão pode acompanhar, Uhum. né, saber como o dinheiro está sendo aplicado, onde está sendo aplicado, por que está sendo aplicado. Uhum. Então amanhã você vai estar aqui junto com o Arnaldo, eu não vou estar aqui amanhã. Arnaldo Neto que vai entrevistá-lo, ele vai estar aqui, o Fernando Loureiro, ok? Então tá bom. Nós vamos agora ao Direto da Redação. Tá bom, me com a despeço Paula aí do ouvinte Vigneron. de vocês. Um abraço para você, Agradecer a Luiz. Livinha, obrigado, Lívia. Uma boa semana. Boa semana. Depois eu quero também conversar com você, porque no sábado que vem nós vamos fazer um especial do João Gilberto. Então eu queria conversar um pouquinho com... Cara, também não falei de João Gilberto, é uma É. perda e... Eu, para ser sincero, essa coisa de disputa é muito chata, né? Cuidado com isso. Eu sempre fui mais fã de Jobim do que de João Gilberto. Por isso que eu digo que ele é um Dos pais. dos pais. O Jobim era a música e ele foi a interpretação. É verdade. Pegou aquela toque coisa... do violão e tal. Não, acho que o que ele inventou é a batida do violão. Ah, Aquilo ali impressionante. é dele. É Aquilo dele, foi ele que impressionante. As inventou. harmonias são fora do comum. As harmonias acho que são dele, mas assim, a batida do violão, a batida... capacidade de condensar o samba em poucas notas, né? Isso. Eu acho. Isso. E foi muito... fundamental nos Estados Unidos, porque o americano não conseguia entender muito bem aquela coisa do samba. E com ele conseguiu entender. Na verdade, o que ele e Jobim fizeram é que a música se divide em 3 partes: harmonia, melodia e ritmo. Eles pegaram o ritmo do samba, que é riquíssimo, a melodia do samba, que é muito rica, com a harmonia do jazz. No caso do João Gilberto, ele tem muita influência, que é anterior a ele, de Chet Baker, Sim. que é um trompetista que também cantava, aquela voz curtinha, Isso. muito bem colocada, Uhum. vai influenciar ele e ele cria uma coisa. Uma boa definição de João Gilberto, eu estava vendo um programa do Nelson Mota,
Ele falou que quando conheceu o João Gilberto, ele era meio arredio, sempre morreu sendo arredio, né? É, sempre foi. Esquisito. Que foi uma festa na casa dos pais dele, na casa dos pais de Nelson Mota, como era famosa, aquelas festas dos anos 60 de Bossa Nova. E o pai de Nelson Mota deu uma definição que o próprio João Gilberto gostou muito. Que a voz de João Gilberto seria aquela pedra que ela desce da montanha grande e vai rolando, 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 rolando e vira aquele seixo redondo, suave. É a condensação de uma pedra maior num seixo suave. Isso seria a voz de João Gilberto, e o João Gilberto gostou muito. Eu acho a definição perfeita do que foi João Gilberto. E no sábado a gente vai fazer, não vamos fazer nenhuma biografia, porque já fizeram, a biografia está pronta, você pode ler, mas vamos conversar com muitas pessoas. E tocar um pouco dele. E tocar um pouco, maravilhosamente. Tá bom, Marco, obrigado aí. Obrigado, abraço, Lívia. Boa semana, Lívia. E vamos continuar, mas agora vamos no direto da redação com a repórter Paula Vignerot. É com você, Paula.